Meus amados, no último domingo, eu tive, pela misericórdia do Senhor, a oportunidade de ministrar aqui na igreja. E eu falei do livro de Jonas. O livro de Jonas é o meu livro favorito da Bíblia. E é um livro que eu tenho uma especial predileção. Eu poderia o mês inteiro só pregar em Jonas. Eu tenho sempre assunto em Jonas, é engraçado isso. Mas o meu capítulo favorito da Bíblia não está em Jonas. O meu capítulo favorito da Bíblia, para mim, é o capítulo mais poderoso de toda a palavra. E sim, eu também poderia passar um mês inteiro pregando só nele. Em minha opinião, na minha experiência evangélica, cristã, o capítulo que mais promoveu transformações no meu modo de viver, no meu entendimento sobre o Evangelho, é o capítulo que eu quero ler hoje para vocês, que é o capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15. Há muita coisa a ser falada nele, mas eu quero dar um especial recorte, e por isso eu vou ler a partir do verso 25. Lucas capítulo 15, do verso 25 em diante. Assim está escrito: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volto para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Lucas 15 é um capítulo emblemático da Bíblia. É um capítulo emblemático da minha história, da minha vida. É um capítulo um tanto quanto complexo, então eu vou mais ou menos dissecar e fazer um resumo básico para a gente entender do que esse capítulo está falando. Se a gente pegar o verso 1 de Lucas 15, verso 1, a gente vai ver que Jesus se assentava com um certo grupo dos pecadores. Estava Jesus sentado e chegavam-se perto dele para comer todos os publicanos e pecadores. Se a gente fala publicanos e pecadores, basta falar pecadores, a escória da sociedade, as pessoas mais indesejadas, aquela turminha do fundão que sua mãe não gostava que você andasse, aquelas pessoas que você teria vergonha de dizer que é amigo, aquelas pessoas que ocupam a base mais rasteira da pirâmide social. Esses eram os ditos pecadores. Essas pessoas agora estão se aproximando de Jesus, querem ouvi-lo, querem ter comunhão com ele, querem comer com ele, e Jesus os recebe. Aí no verso 2, a gente vê que chega um segundo grupo já bem diferente do primeiro. É o grupo dos publicanos e pecadores, ou dos fariseus e dos escribas, melhor dizendo. Esse segundo grupo, ele ocupa o polo inverso da pirâmide social. Enquanto o primeiro é o rasteiro, são os indignos, o segundo são os mais dignos, são os irrepreensíveis, são os religiosos. É a turminha da frente, são os CDF. É aquela turminha que sua mãe ora todos os dias para que você case com um. Que você encontre um desse e fique amigo dele e ande com ele, porque são bons exemplos. São pessoas que aquela sociedade olhava e não tinham uma vírgula para falar acerca do seu comportamento, acerca da sua conduta, acerca da sua reputação. Esse segundo grupo chega e encontra Jesus com o primeiro. E a atitude desse segundo é julgar e censurar. Eles censuravam Jesus e diziam: esse homem come com publicanos e pecadores. Não deve ser um profeta. No verso 3, a gente encontra a síntese do que Jesus quer dizer.
Porque diz assim: e ele então lhes contou esta parábola. O capítulo 15 de Lucas é normalmente anunciado como o conjunto de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido. Mas, se a gente ler o verso 3 atentamente, a gente vai ver que não são 3 parábolas, é apenas uma parábola, segmentada em 3 fases, porque Jesus lhes contou esta parábola, assim está escrito em Lucas capítulo 15, verso 3. E entender isso é a chave de entendimento do texto, de todo o capítulo. Porque em seguida vem a primeira fase da parábola, em que Jesus conta de um homem que tinha 100 ovelhas. E tendo 100 ovelhas, um dia ele resolve contar, e já não encontra 100. Ele encontra 99. E o que ele faz? Ele deixa 99 no deserto, em reunião, e vai em busca da uma ovelha que havia se perdido. Uma ovelhinha que sai com as próprias patas. Uma ovelhinha que resolve, não sei o que dá na mente dela, mas ela resolve que ela pode viver sozinha. E se afasta e vai para longe do rebanho. O pastor, movido de íntima compaixão pela sua ovelha, ele deixa 99 e vai em busca dessa uma, até a encontrar. E quando encontra, põe ela em seus ombros e a traz de volta ao seu rebanho. E quando ele traz ela de volta, ele faz uma festa e chama os seus amigos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. E Jesus diz: da mesma sorte, há mais alegria no céu por causa de uma ovelha que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. E é preciso a gente analisar esse primeiro contexto desse capítulo. Uma ovelha que se perde longe e sai pela própria vontade. Uma ovelha que chega e se afasta do rebanho, e se distancia, e se vê perdida longe. E aí vem uma perguntinha para você, mais ou menos, ir situando quem é quem nessa parada aí. Um animal perdido, sabe que está perdido? Sim ou não? Não? Quantos são pais de pet aqui? Se assuma. O seu pet sabe quando não é você, quando não é o humano dele? Sabe que não está na casa dele? Quando você leva ele para longe, larga ele lá, ele sabe que ele não está em casa? Seu pet, quando está perdido, sabe que está perdido? Óbvio que sabe. Minha mãe me dizia que eu tinha cara de cachorro que caiu da mudança. Você já imagina como é a cara de um cachorro que caiu da mudança. Animal perdido sabe que está perdido, sim. Animal não é totalmente alheio a um mínimo de conhecimento instintivo. Um animal perdido sabe que está perdido. Ele sabe. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é típico da ovelha. Aliás, se você reparar, é típico de criação de ovelhas, uma atitude dos pastores de levar as ovelhas para o deserto em um determinado período das suas vidas. Passam grandes períodos em desertos. E aí, já vi isso em diversos documentários. Às vezes 2 rebanhos se juntam. E aí, para separar, quem é quem? Sabe como que eles separam? Os pastores se afastam e um deles dá um grito ou toca uma flauta. E quando isso acontece, só as ovelhas dele vão atrás. E assim ele separa 2 rebanhos de ovelhas absolutamente idênticas, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, conhecem a flauta, o som do seu pastor. E ali ele consegue separar um rebanho do outro. Animal perdido sabe que está perdido. E esse animal sabe que está perdido e está perdido longe. Jesus está falando, em primeiro lugar, está inserindo na história um primeiro grupo. O grupo que sabe que está perdido. O grupo dos desviados. O grupo que diz: eu não quero Deus, eu não quero Jesus, eu não quero papo com igreja, eu saí com as minhas próprias pernas, me desviei e sei, infelizmente, que estou perdido. Eu sei que eu estou separado de Deus. Eu sei que o modo de vida que eu tenho levado é um modo de vida pecaminoso. Um primeiro grupo, o grupo do verso 1, o grupo dos pecadores, que tomou essa atitude de ir para longe do rebanho e diz: eu estou perdido, eu assumo isso.
E eu posso estar falando com diversas ovelhinhas agora, que estão aqui, né, no culto, mas sabem que o modo de vida que você tem levado é um modo de uma escolha de estar longe do seu pastor. E com as suas próprias perninhas você saiu e tomou essa decisão. Aí vem a segunda fase da parábola. E na segunda fase eu não tenho mais ovelhas, agora eu tenho moedas. Uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, e uma delas se perde. Mas ela se perde dentro de casa. Ela se perde dentro de casa. E quando ela percebe que não tem mais 10, só tem 9, ela agora, veja que o primeiro grupo é um grupo grande, o segundo grupo é um grupo seleto, são só 10. Aí uma se perdeu, é mais VIP. E aí ela vai, acende a luz, varre diligentemente, porque ela precisa encontrar aquela que se perdeu. Quando ela encontra essa moeda, ela faz uma festa, chama as amigas e diz: se alegrem comigo, eu encontrei a minha dracma perdida. E aí o texto finaliza dizendo: da mesma sorte, acontece uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Perceba que a primeira ovelha se perdeu longe, mas a dracma, a moeda, ela se perde dentro de casa. E aí vem a pergunta cheque: moeda perdida, sabe que está perdida? Imagina, você está em Portugal, você perdeu R$1, ele diz: ah, eu acho que eu sou um euro. É difícil acontecer, não é tão provável. Moeda não sabe nada, moeda não pensa, moeda não tem instinto, moeda não raciocina, moeda não sabe. Aí Jesus está falando agora de um segundo grupo, o grupo dos VIP, o grupo dos seleto, o grupo que tem valor em si, o grupo dos que se acham, o grupo dos religiosos, o grupo dos pastores, pronto. O grupo dos que não perdem culto, mas que estão perdidos dentro de casa e não têm a menor ideia de que estão perdidos, que não fazem ideia disso, acham que estão bem, porque estão em casa, porque estão ali, mas estão perdidos. E Jesus está falando com esses também, e Jesus está equiparando os dois. E aí no final ele vem com a história do filho, dos 2 filhos. Um filho mais novo, que é como uma ovelhinha, que é o primeiro grupo. E esse filho mais novo, essa ovelhinha, diz para o pai: pai, eu cansei da vida aqui na fazenda, me dê logo a minha parte da herança, porque eu quero sair, você me limita demais, viver com você é muito chato, eu não quero viver essa vida. Quando ele está dizendo me dá minha parte da herança, no direito a gente chama isso de pacta corvina, que é pacto de corvos, que é todo tipo de ajuste contratual de pessoas que resolvem versar, resolvem discutir, resolvem debater sobre a herança de uma pessoa viva. O pai está vivo e ele está falando em herança. O que ele está querendo dizer? Pai, você está demorando demais para morrer. O que eu quero, na verdade, são seus bens, é seu patrimônio. Pai, essa vida que você está me dando não me satisfaz. Essa vida que eu tenho aqui na fazenda, aqui na igreja, aqui no evangelho, é uma vida que já não me satisfaz. É uma vida que cheia de não pode. É uma vida que me priva de muitas coisas. Você me limita, você fica me tolhindo o tempo todo. Eu não quero mais essa vida. Mas eu também não queria perder sua proteção, não queria perder suas bênçãos, eu não queria perder seu favor. Eu queria uma oração de vez em quando, eu queria prosperidade, eu queria que o Senhor abrisse as portas para mim. Eu gosto das suas bênçãos, mas eu não gosto de você. Viver na sua regra é muito chato. Então me libera. E aí o pai diz: tá bom. O meu aprisco, ele não tem cerca. Quem fica aqui fica pela qualidade da grama. Pode ir. Ele vai e vive uma vida longe do pai. E aí o texto vai dizer que lá longe do pai, a grana dele, a herança acaba rápido. Ele não percebeu qual é o verdadeiro tesouro dessa fazenda. A gente vai chegar lá. Aquilo que ele tinha levado da casa do pai acaba rápido. E aí ele procura apoio. E o texto diz assim: e ninguém lhe dava nada. E a única coisa que ele encontra é um trabalho para cuidar de porcos. E quando ele está cuidando dos porcos,
ele tem um insight, quase com uma epifania. Ele diz: que burrice que eu estou fazendo. Eu mereço mais que isso. Não. Até um empregado de meu pai come melhor do que eu estou comendo. Não, é burrice. Eu vou voltar para lá. E vou pedir perdão a ele. Vou pedir até para trabalhar lá. Porque até uma vida de empregado lá é melhor do que a que eu estou aqui. Se eu for diarista na casa do meu pai, algumas versões vão trazer o texto jornaleiro. Jornaleiro é o que trabalhava por jornada, é o diarista. Se eu for diarista lá, eu consigo comer pão. Aqui eu consigo comer, no máximo, comida de porco. É o que está me dando vontade de comer, porque é só o que eu encontro. E ele se levanta e vai para lá. E aí o pai o recebe, o abraça, o beija, dá uma roupa nova, dá um anel novo, dá um sapato novo. E ele vai tentar usar aquele discurso: pai, deixa eu trabalhar, me receba como um diarista, como um escravo, como um servo, como qualquer coisa. E o pai diz: o pai não deixa ele falar. O pai interrompe a fala dele e diz assim: peguem o principal animal, o bezerro gordo, o bezerro cevado, e matem, porque meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. E ele tem uma lição muito poderosa do Senhor. É que a nossa entrada na casa do Pai não se dá pelo nosso trabalho, não se dá pelo nosso mérito. A nossa estadia, a nossa aceitação na presença de Deus, na presença do Pai Celestial, daquele que é dono de todas as coisas, não é realizada pela quantidade de dízimo que você dá, pela quantidade de cultos que você profere, que você está presente, pela quantidade de mensagens que você assiste no YouTube, pela quantidade de salmos que você lê durante uma semana, pela quantidade de lives que você assiste. Não é por isso, não é pelos méritos, não é pelo seu trabalho, não é pelas suas jornadas, mas é porque um dia o melhor animal da fazenda do Pai morreu para autorizar a nossa entrada na casa dele. Deus é dono de tudo, de todas as 10 sextilhões de estrelas que existem no universo. Deus é dono das 200 bilhões de galáxias que existem. Deus é dono de todos os planetas catalogados. Ele tinha vários disso tudo, ele tem coleções disso tudo, mas filho, ele tinha apenas um. E para me tirar, e para te tirar do charco de lodo e perdição, do chiqueiro que o pecado tentou colocar como regra de conduta em nossa vida, ele não deu um planeta, não deu uma galáxia, ele não deu uma estrela, ele deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo do evangelho. Esse é o choque de realidade que aquele menino mimado tem quando volta para casa. Você não tente comprar o pai. O pai não está à venda. Não tenta comprar ele. Você é aceito aqui não porque você é bom, mas porque ele é bom. Não porque você se faz digno, mas porque ele é digno de tudo. A relação de paternidade se baseia nisso, nesse carinho, nesse afeto que não pode ser comprado. Quando você vira pai, você começa a ter noção disso. Fico pensando se meus filhos quiserem um dia pagar a dívida que eles têm comigo. Tão fritos. Imagina, chega com 25 anos, minha filha diz: olha, está aqui, tabela do Excel atualizada pela Selic. Eu contemplo juros e atualização monetária. Todas as LOLs que você me deu. Meu filho, cada Hot Wheels aqui tá aqui, coloquei, planilhei. Toma aqui, pago. Isso é uma ofensa para qualquer pai. Pai não espera isso. A relação de paternidade é baseada em graça, é baseada em amor. É um afeto que não se compra, que é incondicional. Um filho experimenta isso e percebe a grandeza daquele pai. E agora está na festa. Mas aí no meio chega outro, o que a gente leu aqui. Ele está no campo trabalhando, ele está servindo. E aí quando ele chega, ele percebe o que está acontecendo. Chama, gente, esse barulho aí, essa dança, essa festa é o quê? O DJ está tocando aí. E aí o servo diz: seu irmão voltou. E seu pai ficou muito feliz.
Aí ele diz: eu não estou nem acreditando nisso. Isso é uma palhaçada, isso é um circo. Não me peça para me alegrar com essa palhaçada. Eu não vou entrar para essa festa. Não tem nem lógica um negócio desse. E o pai sai da festa para conversar com ele. E aí ele começa a desabafar como a vida dele é ruim. Pai, todos esses anos eu estou na igreja. Eu tenho te servido. Eu me sinto um escravo. Eu estou deixando de ir para a festa. Eu estou deixando de pegar geral. Eu estou deixando de ir para o bloco. Eu estou deixando de... domingo teve bavia, eu estava na igreja. Eu estou deixando de fazer tanta coisa para te servir. Mas o Senhor mata o bezerro para ele, e para mim não dá nenhum cabrito. Sabe o que ele está dizendo? Eu mereço mais. Eu mereço mais. É sobre esse sentimento que eu quero falar. O sentimento do mais novo ao sair da fazenda. Essa vida aqui está muito chata, eu mereço mais. Me dá a herança aí, eu vou viver outra vida, eu mereço mais que isso aqui. A minha juventude está acabando. Eu estou perdendo minha juventude vivendo algo que não está me satisfazendo, porque você diz que eu não posso fazer nada. Eu mereço mais que isso. E ele sai. O mais velho não sai, ele fica, mas ele fica insatisfeito. E ele está cobrando de Deus, cobrando do Pai aqui representado, recompensas pelo seu serviço, pelo seu tempo de contribuição, pelo plano de carreira que ele está seguindo certinho. E agora parece que a bênção não é proporcional ao trabalho, ao ritmo que ele está fazendo. E ele diz: eu mereço mais. E eu quero falar para você, meu querido, de forma bem resumida, que esse é o sentimento mais diabólico que pode existir no coração de todo homem. Essa é a razão de todos os maiores erros que você já cometeu em toda a sua vida, de todos os pecados que você se auto-autorizou. Essa é a razão pela qual a gente comete as maiores atrocidades e burrices egocêntricas e egoístas da nossa vida. É o sentimento de que você merece mais. Eu não estou falando do desejo de você buscar crescer na sua vida. Eu estou falando de uma insatisfação monstruosa que toma o nosso coração, e uma angústia que não nos deixa encontrar contentamento, plenitude, satisfação e rigorosamente nada, e que faz você olhar para a sua vida e dizer: eu mereço mais. É por causa desse sentimento que você come um balde de sorvete. Eu mereço. A vida não é só pagar boletos. É por causa desse sentimento que Eva, mesmo ouvindo de Deus que pode comer de todo o jardim, olha para o único não que Deus dá para ela e diz: Deus está me limitando, eu mereço mais. A raiz de todos os nossos pecados está nessa angústia. Até porque nós somos absurdamente insatisfeitos. Schopenhauer vai descrever a situação, a condição humana, entre uma eterna variação que gravita na ânsia de ter e o tédio de possuir. Aquele brinquedo que você sonha, e quando ele chega você brinca uma semana e diz: não era tão bom, bom é o 2. Aquele cartucho do Super Nintendo que demorava de chegar, e quando chegava: não, esse não é tão bom, bom é o Street Fighter 3. E aí você voltava para azucrinar: meu pai, eu preciso do 3. É um sentimento que você traz desde a infância e você não sabe explicar. E Fyodor Dostoiévski vai dizer: claro, é um vazio quase que infinito, um vazio do tamanho de Deus. E você tenta preencher com outra coisa e precisa de muito dessa coisa, mas é do tamanho de Deus. Não adianta. Esse sentimento do eu mereço mais é o que nos faz nos autorizar a romper alianças, a quebrar pactos, a olhar para a sua vida e mesmo diante de todos os juramentos de fidelidade que você fez, você pensa: não, ela não é o que eu esperava, ele não é o que eu esperava. E na boa, eu trabalho tanto, a minha vida, já sofri tanto, né? A Deus, eu mereço mais.
e te leva a se permitir romper limites, a ir longe demais, a comer do fruto que Deus diz não. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer, para você tentar combater esse pensamento dentro de você, é que, em primeiro lugar, você precisa ressignificar os nãos que Deus já lhe deu. Por uma simples razão. Imagine você que vai chegando o amigo secreto de final de ano da firma. Aí tem algumas pessoas que vão colocando ali a preferência de presente. Aí um coloca assim, ó: eu quero uma camisa do Bahia branca da Puma. Ele disse isso. Aí o outro disse assim, ó: não me deem cinto. Um disse sim, o outro disse não. Qual dos dois te dá mais liberdade? O primeiro ou o segundo? O segundo dá mais. Quem lhe disse não, ele diz assim, ó: você pode me dar o universo menos cinto. Quem lhe disse sim, eu quero isso, ele diz, você só pode me dar isso, e diz não para todo o resto. Quando a gente lê os 10 mandamentos, qual é a palavra que mais se repete? Não. Não matarás. Não cobiçarás. Não furtarás. É um monte de não. Mas o que Deus está fazendo ali? Ele está pegando um monte de gente que viveu 430 anos como escravo e dizendo não para um ponto. Mas quando Deus diz não para um ponto, Ele diz sim para uma infinidade de outros pontos. Quando Deus está dizendo não pecarás, Ele está dizendo sim para o amor. Ele está dizendo sim para a vida. Ele está dizendo sim para a cultura. Ele está dizendo sim para o lazer. Ele está dizendo sim para o perdão. Ele está dizendo sim para a reconciliação. Ele está dizendo sim para inúmeros outros sentimentos. Deus não é um Deus que proíbe por prazer. Deus é um Deus que preserva por amor. O seu Pai celestial, quando lhe diz não para alguma coisa, na verdade Ele está dizendo um infinito de outros sims. Só que a nossa mente é limitada, a nossa mente absurdamente egocêntrica e egoísta, a nossa mente é ególatra. A gente olha para onde? Justamente para o único ponto que Deus disse não. Por que Ele disse não com relação? Isso aqui deve ser o melhor. Com certeza essa árvore tem alguma coisa especial. É tudo menos isso. Não, é esse não aqui que me pega. Quando Deus diz não para você, Ele está dizendo implicitamente, por trás de um não, Ele está dizendo infinitos sims. A vida cristã, ela não é uma vida limitada, pelo contrário. Ela é uma vida com preservação. Mas em Cristo, você consegue muito mais coisas do que sem Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13, ele vai dizer, ó, com Cristo, eu aprendi que eu posso ser rico e o dinheiro não vai me dominar. Com Cristo eu aprendi que eu posso ser pobre e a angústia não vai me dominar. Com Cristo eu aprendi que eu posso ter uma mesa farta e eu não vou ficar arrogante. Com Cristo eu aprendi que eu posso até ficar com fome e eu não vou murmurar. Mas com Cristo eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que ele vai dizer. Em Cristo eu tenho infinitos sims, mesmo quando Ele me diz um não. A segunda coisa que eu preciso lhe dizer, para você fugir desse espectro maldito da sensação de merecimento, de meritocracia que toma o nosso coração e que aliás é a tônica do mundo pós-moderno, do mundo contemporâneo, que o tempo todo está lhe dizendo que você deve sim se priorizar, que você merece mais, que o maior de todos os amores é o amor próprio. Um segredo que ele está ensinando aqui é encontrar contentamento em Deus. A resposta do pai para ele, para esse menino que está dizendo, eu mereço mais,
você nunca me deu um cabrito. Esse seu filho aí, ele gastou tudo e você está presenteando ele, mas eu é que merecia. Pai, a minha vida, eu merecia coisa melhor do que eu tenho. Eu merecia um casamento melhor. Eu merecia um carro melhor. E às vezes a gente vai pensando isso, esperando a justiça de Deus, que é um justiçamento segundo o nosso parâmetro, que não chega, que não vem. E a gente vai se autorizando a meter mão daquilo que Ele não lhe deu, a pegar o cargo do seu amigo que não era para você, a receber um pouco mais do que você recebe de uma forma que não foi a que Deus reservou para você, a estar com uma pessoa que não foi a pessoa que Deus escolheu para você. E essa tentação bate no coração com certa frequência. O que você me deu não é o bastante. O que você me deu não é suficiente. E aí o pai, para quebrar, o pai não entra nesse jogo. O pai não entra na balança. Ó, peraí, então vamos compensar. Tá bom, nem um cabrito, vai um galeto então. O pai não entra nessa. A resposta do pai é categórica. Quando a gente olha no verso 31, disse o pai: meu filho, você sempre está comigo. O maior presente que podemos receber da mão do pai é o pai. A única coisa que você tem que fazer questão e nunca pode abrir mão é da companhia do pai. Uma vez eu estava com meus dois sobrinhos, ainda eram pequenos, Enzo e Henrico, os filhos da minha cunhada. Em casa, Enzo maior batendo no menor, porque chegou um patinete novo. E naquele dia, Henrico menor querendo brincar de patinete, e Enzo maior dizendo: não, você não vai brincar, que quem manda sou eu, a lei do mais forte, sou o irmão mais velho. E cada tentativa de Henrico de pegar aquele patinete era um soco na cabeça. E eu tentando separar desesperadamente, mas foi uma tarde inteira de inferno naquela casa, de dois irmãos que não paravam de brigar por causa de um diabo de um patinete. Até um momento, e foi assim, muito especial aquele momento para mim, porque foi um momento em que o barulho da porta da frente aguçou. E quando aguçou, o menor Henrico disparou. Ele parecia ter adivinhado o que era. Era meu cunhado Leonardo, o pai deles chegando. E quando Léo abriu a porta, Henrico parece que deu aquele salto de João do pulo, de uns 5 metros, e caiu encaixado no pescoço do pai, com a perna aqui já cinturada, e abraçou o pai, e olhou para trás e falou assim: Enzo, pode ficar com o patinete. Eu tenho meu pai. O Evangelho é um chamado para você volver os seus olhos para o lugar certo. O maior presente que o Pai nos dá é o Pai, é a companhia do Pai. Meu filho, Rafinha, vai fazer 6 anos. Eu conto nos dedos. Se eu dei 10 brinquedos a ele, foi muito. Eu digo para ele todo dia: o melhor presente que eu estou lhe dando sou eu. É você ter um bom pai. É você ter um pai presente. Eu não dou brinquedo, mas eu desço para jogar bola com ele. Eu levo ele no Fonte Nova. A gente conversa, a gente troca ideia. E com certeza, quando tiver adulto, ele não vai lembrar do carro feio preto do Batman que eu dei para ele. Se lembrar, vai ser de modo muito periférico. Mas ele vai saber que ele teve um pai que ele podia imitar. E é isso que eu quero gerar nele. É nisso que eu invisto todos os dias. Em poder ser alguém que significa um verdadeiro presente para os meus filhos. Ser alguém cujo caráter ele possa imitar. Ser para minha filha um homem que ela possa querer se apaixonar por alguém parecido no futuro. Que vai nivelar por cima o nível
de homens que ela possa escolher para se casar. É com isso que eu me preocupo. O pai está olhando para ele: você está preocupado com um cabrito? Você sempre está comigo, seu imbecil. Que eu possa estar falando com gente que tem o pai inteiro à disposição, mas que não gasta 1 minuto da sua semana conversando com ele, mas não para de chorar por causa de cabrito. Não para de chorar pela bênção que não veio, porque você acha que você merece mais. Eu posso estar falando com gente que está há 40 anos na casa de Deus e nunca se encontrou com o dono dela. Eu posso estar falando com gente que mora na fazenda, que trabalha na fazenda, que prega na fazenda, que canta na fazenda, que está ali gasto, igual um escravo, trabalhando na fazenda, mas que nunca deu um cheiro no cabelo do pai, que nunca abraçou o pai. O mais novo era do mesmo jeito, porque o mais novo, quando está lá no chiqueiro, ele não sente saudade do pai, não. Ele está pensando no pão. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Eu não tenho pão. Ele também quer bem, ele também quer bênção. Até ele chegar lá e receber um abraço do pai. Ele: agora sim eu entendi. A riqueza que eu tinha fora, longe do meu pai, a riqueza acabou rápido, dissolveu. Parecia uma torneira caindo. Qual o segredo? O segredo da casa do pai é o pai, meu lindo. O segredo da casa do pai é o pai. O melhor de Deus é Deus, não é o que Deus pode lhe dar. Salmo 23 vai nos elucidar isso. O Senhor é meu pastor, e porque o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. E se eu andar num vale de sombra de morte, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu tenho o Pai, porque tu estás comigo. Então pode faltar tudo, só não falte você. Essa é a declaração de um salmista que tem segurança e contentamento, e por isso ele não acha que ele merece mais. Porque em Cristo ele já tem tudo. Porque em Deus ele está pleno, ele está satisfeito. A terceira coisa é que o Evangelho nos ensina o que é a sua síntese quando nos fala da palavra graça. Quando Paulo escreve em Tito capítulo 2:11 que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 8, porque é pela graça que sois salvos, segundo a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, não é pelo mérito, não é pelo esforço, para que ninguém ache que merece. E para que ninguém cobre a Deus achando que merece mais do que o que recebeu. A graça é aquilo que funde completamente a lógica humana e nos diz que nós somos recebidos na casa de Deus, não pelo que fazemos, e apesar do que fizemos, mas pelo que Ele fez por nós. Quando o filho mais novo chega, ele quer dar uma explicação, ele quer pedir desculpa, ele quer contar um inventário de tudo que aconteceu. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos seus. Pai, cala a boca, cala a boquinha. Não precisa terminar. Deixa eu te dizer, meu lindo, eu não contabilizo os seus débitos. Eu não contabilizo, eu te amo apesar disso. Você não está aqui porque você é rico, porque você comprou, você está aqui porque eu sou rico e porque eu sou bom. Eu te aceito apesar de quem você é. Eu não estou aqui contabilizando os seus débitos. Aí vem o mais velho e diz: olha, todos esses anos eu tenho te servido. Aliás, eu tenho te servido como escravo. Aliás, eu tenho te servido como escravo sem nunca te desobedecer. Aliás, eu tenho te servido como escravo sem nunca desobedecer e nunca ganhei um cabrito. Pai, cala a boquinha, cala a boquinha. Eu não contabilizo créditos. Comigo, essa calculadora não funciona. Não funciona. Para que você? Você vem dizer para mim que você merece mais? Então eu não sei distribuir meus cabritos. Eu não sei administrar os meus bens. Ah, querido, aqui não funciona assim. Essa parábola é um convite ao arrependimento. E é fácil você entender por que um bandido precisa se arrepender, porque um homicida precisa se arrepender, porque ele faz tudo de errado.
O menino que sai da fazenda, o publicano e o pecador, a gente sabe que tem que se arrepender. Porque ele é adúltero, porque ele é homicida, porque ele é bandido, porque ele é ladrão, porque ele furtou, porque ele cobiçou, porque ele faz tudo errado. Mas essa parábola também é um convite ao arrependimento da moeda. Quando a moeda é encontrada, há uma festa. E ele diz, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E a moeda faz tudo certo. O filho mais velho está dizendo, eu fiz tudo certo. E o pai diz, mas você fez tudo certo pelos motivos errados. Não adianta fazer jejum, fazer campanha, cantar no grupo de louvor, vir todos os domingos, vir todas as quartas, estar na igreja, se tudo que você quer é colocar a mão nos cabritos do pai. Se não é por amor, mas só para se apropriar dos bens dele. Porque você acha que você merece mais. Esse sentimento gera em nós dois grandes extremos. Quando você acha que você merece mais, ou você se afasta de Deus, indo para o pecado, na bagaceira, na lama, que eu mereço mais. Até você provar o sabor da lama e cair em si, que você está na lama. Ou você vai para o outro extremo, o extremo da hiperreligiosidade. Eu mereço mais, então eu vou ser o mais santo, o mais crente, o mais fiel, porque assim Deus me dá mais. Eu não estou fazendo nada por amor, eu estou fazendo porque eu quero mais cabrito, eu quero mais herança, eu quero mais bens, eu quero mais aprovações de concurso, eu quero mais isso. E esse também se frustra, porque no fundo, são dois lados da mesma moeda. Eles são iguaizinhos em caráter, só que um tem mais coragem que o outro. Porque esse que está aqui, ele está chateado, ele se sente um escravo, porque ele não tem prazer. Ele queria estar onde o mais novo estava. O coração dele estava lá, mas ele não vai pelo medo do inferno, pelo medo de perder as bênçãos. Ele quer pegar o dinheiro e quer aplicar em tudo, mas ele dá dízimo, porque ele tem medo de um demônio devorador, cortador, migrador, gafanhoto roubar o salário dele. Ele é só pelo medo, porque ele aprendeu que quem não dizima na igreja, dizima na farmácia. Então ele está com medo. Amar a Deus, querer um bem para a causa de Deus, querer ajudar a igreja, querer... Não, você esquece. Ele quer para ele. A última coisa que eu preciso dizer para você é que esse sentimento de merecimento, ele vai embora também com a última dica. A quarta dica para você é: cresça. Cresça. Maturidade. Existem duas palavras no grego que designam filiação. A primeira palavra é huios. E huios quer dizer filho maduro, filho adulto. A palavra vai dizendo o tempo todo na parábola aqui que um pai tinha dois huios, dois filhos adultos. E o huios mais novo e o huios mais velho vai falando assim, huios. Mas chega nesse final, quando o pai olha para ele e diz: filho, tu sempre estás comigo. O pai não usa huios. O pai usa a expressão teknon. Teknon em grego é um bebê. Um bebê chorão. Uma criança. É um filho criança. Não um filho maduro. É um filho que não pode representar o pai. É um filho que não pode dirigir. É um filho dependente. Um filho imaturo. E o pai está dizendo: filho, você sempre está comigo. Ele diz: e tudo que eu tenho é teu. Mas sabe por que você está tristinho? Porque você não pode botar a mão em nada. Porque você ainda é uma criança. Você não tem maturidade para administrar. Gálatas capítulo 4, verso 1 diz assim: o filho, ele pode ser dono de tudo, mas enquanto ele não atinge a maturidade, enquanto ele não atinge a maioridade, ele não difere em nada de um escravo. Porque ele não pode usar nada. Ele pode ser dono de tudo, mas não usa nada. E aquele menino mais velho, ele se sente como? Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo, assim que ele se sente. Ele é um escravo. O filho mais novo, ele diz: eu vou voltar para a fazenda, então eu vou pedir para me tornar um escravo. É assim que eles se sentem, porque na verdade são duas crianças. Eu quero dizer para você, Deus tem reservado
Eu creio mesmo que Deus tem reservado coisas grandiosas para muita gente aqui. Tem gente aqui que Deus reservou um cargo num concurso. Eu acredito nisso. Que Deus tem reservado muitos bens até, prosperidade material, que Deus tem reservado um casamento lindo para você. Mas Ele ainda não pode lhe dar. Porque você é criança demais para administrar os bens que Ele reservou para você. E talvez você nunca toque nisso, porque você não cresce. Tem carro na minha garagem hoje, mas meu filho não vai poder dirigir. Ele tem 6 anos. Se ele tivesse 18, ele poderia. 18 e com carteira de motorista. Mas com 6 ele não pode. Vou dizer uma coisa: seu Pai Celestial não passa dificuldade. Ele é dono de tudo. Mas pode ser que você ainda viva igual um escravo, numa carência interminável, nesse sentimento de eu mereço mais, porque tu não tem maturidade ainda para assumir tudo que o Pai Celestial quer colocar à sua disposição. Então meu último conselho é: cresça, velho. Cresça. Começa se arrependendo. Deus fica alegre quando você vem na igreja. Deus fica alegre quando você louva. Deus fica alegre quando você é promovido. Deus fica alegre quando você conquista coisas. Mas festa no céu só acontece quando há arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é isso. É voltar atrás, é repensar suas escolhas, é repensar seu modo de vida, é ser uma outra pessoa diferente da que você é. Arrependimento pelas coisas erradas, arrependimento por ter saído de perto do Senhor, arrependimento por ter sonegado e por ter negado a fé que você aprendeu desde criança, arrependimento por ter trocado o banquete da casa do Pai pelo chiqueiro onde você anda passeando, arrependimento pelos erros cometidos, mas também arrependimento por essa mentalidade egoísta e mercantilista que acha que o Pai está à venda e que por causa da sua vinda na igreja você bateu um ponto que ganhou um crédito com Ele. Arrependimento por cada jejum que você fez, que foi só para colocar a mão nos bens do Pai. Arrependimento por cada louvor que você cantou, que era só para não furar o pneu do seu carro. Arrependimento por cada oração que você fez, que funcionou como uma mandinga gospel, que foi para não dar azar na sua viagem. Arrependimento por cada vez que você fez alguma coisa para Deus, mas não era para Deus, era para ver se Deus te dava um cabrito. Arrependimento por tudo de certo que você fez pelos motivos errados, porque não era para Deus e não era por amor a Ele. Arrependimento por cada minuto que você passou na casa do Pai sem desfrutar da companhia do Pai. Isso a gente só faz quando cresce, porque criança não faz isso. Criança está nem aí. Criança quer bênção, criança quer presente, criança quer ser favorecida, criança é egoísta, criança não cresce, não pensa como um adulto, como um maduro. É preciso crescer, é preciso deixar de ser técnico, grarruios, é preciso raciocinar. As conversas de uma criança com a mãe são assim. Quando você é criança, você olha para sua mãe: mãe, estou precisando de um sapato. Mãe, eu queria uma mochila. Mãe, me dê um boné. Mas agora você é adulto. Estou falando com adultos aqui. Adultos. Quando você liga para sua mãe hoje, como é a sua conversa com ela? Quando eu ligo para minha mãe, sabe como é que eu converso com ela? Mãe, o que você está precisando? Mãe, o que você quer ganhar no aniversário? Mãe, qual é o seu desejo? Você quer sair para um restaurante? Onde você quer ir? Mãe, quer vir aqui em casa, passar uns dias aqui? Quer ver seu neto? O que seu coração está desejando, mãe? Isso é conversa de filho maduro. E a minha pergunta é essa, para encerrar:
como é a sua oração para Deus. É da boca de Mindê? Ô Deus, me dê R$20 aí na moral. Ô Deus, me dê. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso daquilo. Ou a sua oração é: Pai, o que o seu coração está querendo agora? O que o Senhor quer de mim? Do que a sua obra está precisando? Eu quero ser resposta para a oração desse mundo. Talvez seu pai esteja gritando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Assim como Isaías capítulo 6. Um filho maduro se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só a gente madura consegue fazer isso. Só a gente madura consegue orar assim. Quando você encontrar a maturidade, esse sentimento maldito da meritocracia, ele vai sair do seu coração. Você vai ter acesso a tudo que o Pai reservou para você. E principalmente, você vai dar valor ao que realmente tem valor, a companhia do Pai. Fique de pé. E eu te desafio hoje a orar como gente madura, a perguntar a Deus o que Ele quer e abrir seus ouvidos, seu coração para receber dele a resposta. Deus, o que você quer de mim? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Como é que eu posso atender aquilo que o Senhor deseja? O tempo todo a gente está sendo tentado por esse pensamento do: peraí, Deus não está sabendo administrar bem. Deus não está equilibrando bem essa balança. Eu mereço mais. Um marido melhor, uma esposa melhor, um salário melhor. Então, se Deus não está me dando, tem que dar um jeito de conseguir. E aí, pode ser que eu esteja falando com gente que foi longe demais na desonestidade no trabalho, nas quebras de alianças. E é uma tentação que todos nós estamos sujeitos. Isso não é papo de puritano. Isso é uma advertência. Porque essa é a razão das piores escolhas que você tomou em toda a sua vida. Das escolhas mais egocêntricas, mais ególatras que o homem toma. É por causa disso. Foi essa a razão do pecado de Eva, do pecado de Adão. Saiba que Deus não é alguém que limita porque é déspota, porque é autoritário. Deus é um ser, é um pai que preserva porque ama. E para cada não que Ele lhe dá, há infinitos sims que Ele possibilita. Ah, mas com Deus eu não posso fazer aquilo. Sem Deus você não pode largar esse vício. Sem Deus você não pode resolver esse problema de carência do seu coração. Sem Deus você não vai conseguir encontrar força para perdoar sua mãe. Sem Deus você não vai encontrar força para progredir. Sem Deus é que você não pode, meu querido. Sem Deus é que você não pode. O Deus que eu creio não te limita. Pelo contrário, Ele amplia seu campo de visão. Ele amplia o seu nível de atuação para o extraordinário, coisa que você nunca conseguiria sem Ele. O melhor da casa do Pai é o Pai. Não abra mão dele. Não abra mão dele. E feche seus olhos agora e converse com Ele, orando como um filho adulto.